Fala galera, beleza? Bom estar com vocês aqui novamente para mais uma aula. Aula de hoje, números inteiros, vídeo 1. Tá? Nesse vídeo nós vamos abordar apenas dois tópicos: reta numérica e comparação de números inteiros, valeu? Então olha só, você naturalmente já deve ter falado ou ouvido falar alguma coisa sobre números inteiros, só que você não sabia ainda que isso se tratava de um número inteiro, beleza? O que seriam os números inteiros? Seriam quando nós citamos valores positivos e valores negativos, né, em relação a alguma coisa, né, em relação a algum número. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, ó, a temperatura no deserto estava a 50 graus Celsius, né? Eu não citei que ele era negativo. Então, quando existe a extinção, né, da citação de ser negativo, a gente considera que esse número é um número positivo. Ou então, quando a sua mãe pega o termômetro e coloca, né, o termômetro lá embaixo do seu braço assim e verifica que você está com 26,5 graus, né, Celsius sobre alguma coisa. Isso também é um valor positivo. Tá? Então, uma observação importante. Os valores positivos, eles podem ser acompanhados de sinal ou não, que a gente ainda já vai ver. Tranquilo? Agora, um outro exemplo é quando alguém fala para você assim, ó, na cidade do Rio Grande do Sul, nevou essa noite. A temperatura lá chegou a menos 3 graus Celsius. Ou seja, está a menos 3 graus Celsius, isso quer dizer que o nível a qual você chegou é um nível abaixo de zero. Beleza? Então, por isso que ele se considera com um valor negativo. Ou até mesmo quando você ouve falar ou vê alguma conta bancária a qual ela está com um valor menor do que zero. Ou seja, a pessoa está devendo ao banco, então ela está numa condição negativa. Tranquilo? Então, falando sobre reta numérica, a gente já acabou de observar que existem tantos valores positivos, que no caso é representado pelo sinalzinho de mais, e valores negativos. Tranquilo? Os valores positivos são os valores no sentido para a direita. E os valores negativos são os valores com sentidos à esquerda. No meio desse, fazendo um equilíbrio entre os positivos e os negativos, nós temos o zero. Tá? Então, o zero é como se fosse um ponto de equilíbrio entre os positivos e os negativos. Tranquilo? Agora, como que a gente contabiliza? Do zero para as extremidades, os números eles vão seguindo a sequência normal. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas quando ele vai no sentido positivo, a gente conta como mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Tá? Lembrando que eu disse para vocês que os positivos não necessariamente são obrigados a virem acompanhados do sinal de mais. Tá? Então, se você escreve mais 1 ou 1, é a mesma coisa. Mais 2 ou 2 é a mesma coisa. Já os números negativos, que é o que tem sentido para a esquerda, eles têm que obrigatoriamente vir com o sinal de menos para representar que eles são negativos. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o menos 1, depois o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Tá? Como eu disse para vocês, ele indo tanto para a direita quanto para a esquerda, ele segue o conceito de numeração normal. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Quando ele vai para o sentido positivo, ele é um número positivo. Quando ele vai para o sentido negativo, ele é um número negativo. Tranquilo, gente? Agora, o que a gente vai começar a trabalhar nessa fase? A comparação entre esses números. Quem é o maior entre eles? Ou quem é o menor? Né? Para a explicação dessa comparação aqui, eu vou estar sempre procurando, sempre dizendo quem é o maior, né, na comparação entre dois números. Então, por exemplo, se eu estiver comparando um número positivo com outro número positivo, né, quem seria o maior deles? Quando eu comparo positivo com positivo, o maior é aquele que estiver mais longe do zero. Então, se eu estou comparando dois números positivos, o maior é aquele que estiver mais longe do zero. Então, por exemplo, se eu estiver comparando o número 1
e o número 3. Qual é o maior deles entre 1 e 3? Positivamente, o maior é o 3 porque ele encontra-se mais longe do 0 do que o 1. Tranquilo? Tranquilo, galera? De boa, né? Agora, entre positivo e negativo. Entre positivo e negativo, qual vai ser o maior deles? Sempre quando estiver comparando o número positivo com o número negativo, o maior será sempre o positivo. Tranquilo? Então, se eu estou comparando dois números inteiros, um positivo e um negativo, o maior deles é sempre o positivo. Agora, se eu estiver comparando dois números negativos, né? Então, quem vai ser o maior? Né? Então, quando eu estou comparando dois números negativos, o maior sempre, melhor, o maior é aquele que estiver mais próximo do zero. Então a gente percebe que o negativo com negativo é justamente o oposto, né, do positivo com positivo. Positivo com positivo é o que está mais longe. Negativo com negativo, maior é o que está mais perto. Agora, se eu estiver comparando um número positivo com o zero, então o maior sempre é o positivo. Então, se estou comparando qualquer número com zero, o maior é o positivo. E por último, quando eu estiver comparando o negativo com zero, o maior é o zero. Então, de cada um desse aqui, positivo com positivo, comparando quem é maior, 1 ou 3? É o 3 porque ele está mais longe do zero, segundo esse conceito. Se eu estiver comparando positivo com negativo, por exemplo, mais 1 e menos 1, qual é o maior? O maior é sempre o positivo. Na comparação entre um positivo e um negativo, o maior é sempre o positivo. E negativo com negativo, ó, se eu estiver comparando menos 3 com menos 1, quem é o maior? É quem está mais próximo, que é o menos 1. Se eu estiver comparando positivo com zero, por exemplo, o 3 e o 0, o maior logicamente é o 3. E se eu estiver comparando negativo com zero, né, por exemplo, menos 1 e 0, qual é o maior? O 0. Tranquilo, gente? Então, é a nossa primeira parte aqui da comparação. Agora eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos de comparação, valeu? Vou só apagar aqui rapidinho. Só apagando aqui rapidamente. Pronto. Vamos colocar mais uma telinha aqui, que é para a gente poder fazer umas comparações. Nesse exercício, nós vamos comparar esses números aqui da seguinte maneira, usando esse símbolo aqui do maior e menor. Só para a gente poder relembrar. Quando eu utilizo essa tipologia aqui, simbólica, a ponta ela sempre está voltada para o menor e a boca aberta sempre para o maior. Tranquilo? Eu sempre digo assim para os meus alunos, que o maior espeta o menor. Tranquilo? O maior espeta o menor. Então, quando eu comparo esse número aqui, ó, o menos 3 com o 7, quem é o maior deles? Na comparação entre dois números, um positivo e um negativo, o maior é sempre o positivo. É o que está escrito na tela anterior. Tá? Então, como o maior espeta o menor, o símbolo vai ser assim. Tranquilo? Agora, menos 5 e menos 3, qual é o maior? Na comparação entre dois números negativos, o maior é o que está mais próximo do zero, ou seja, o menos 3. Então, o menos 3 espeta o 5, porque ele é o maior, então espeta esse cara. Agora, menos 100 e 9. Na comparação entre o número positivo e negativo, o positivo é sempre maior, então o símbolo vai ser esse, porque o maior espeta o menor. Embora que seja 100, é 100 negativo. E aqui é 100 positivo. Então, o positivo é sempre maior do que o negativo. Agora, menos 396 e 0. Quem é o maior? Na comparação entre o número negativo e o zero,
o maior é sempre o zero. Então, o símbolo ficou assim. Agora, mais 245 e menos 7. Na comparação entre o número positivo e um negativo, o maior é sempre o positivo, logo esse é o maior. Então, o símbolo vai ser assim, porque o maior espeta o menor. Agora, 51 menos 50. Pelo mesmo motivo, o símbolo vai ser assim. Agora, 31 e mais 31. Você percebe que aqui é 31 positivo também, embora não tenha o símbolo aqui. Então, eu não posso colocar nenhum desses símbolos aqui, nesse exemplo, porque esses dois caras são iguais. Foi uma observação que eu quis colocar no meio desse exercício aqui. Valeu? Porque o 31 é a mesma coisa que mais 31. Tá? Agora, menos 538 e menos 436. Entre negativos, o maior é o que estiver mais próximo do zero. Então, esse é o maior. Menos 917 e 318, o positivo é sempre maior em relação ao negativo. Menos 1.000, o zero é maior. E mais 2.000 e menos 5, o 2.000 é maior, porque ele é positivo em relação ao negativo aqui, valeu? Então, galera, se você gostou desse vídeo, peço a vocês para deixar o seu like aí, compartilhar com a galera, para que a gente possa disseminar a matemática por cada vez mais pessoas, valeu? Um grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.